Professamos la fe nel credo niceno-constantinopolitano, que é a versão estendida del credo, ¿no? A versão do siglo IV. E decimos, creo en el Espíritu Santo, Senhor e dador de vida, ¿no? E por aí vai. E al final decimos que habló por los profetas. O que estamos dizendo? O que significa que o Espírito Santo habló por los profetas? Definitivamente essa é uma expressão que tem muito que ver com a Bíblia, porque quando decimos que o Espírito Santo habló por los profetas, vamos, é fácil de entender que estamos dizendo que ele inspirou a homens, não, para que hablaran acerca da revelação de Deus. Mas vamos tratar de entender isso um pouco melhor acá. Traigo um pequeno texto de Mateus 7:12, quando Jesus disse: todo lo que quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo también ustedes con ellos. Esta es la ley y los profetas. O que significa essa expressão lei e los profetas? E creio que tem um pouco que ver com o que dije del credo, ¿no? La ley y los profetas, en última instancia, es una manera como Jesús usa, un uso de Jesús, una expresión de Jesús para resumir el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento viene a ser la ley y los profetas. Pero algunos dirán, pero oiga, el Antiguo Testamento no se divide solamente así, se divide por lei, que é Pentateuco, não? Profetas, escritos, aí outros fazem umas divisões até um pouco mais específicas, não? História deuteronomista, história cronista, profetas maiores, profetas menores, escritos poéticos, escritos líricos, escritos sapienciais, bueno, essas são divisões mais recentes, não é certo? Incluso a modo didáctico, isso não é algo que está na Bíblia propriamente, o que está na Bíblia é o que Jesus disse, lei e profetas. E al dizer lei e profetas, ele está resumindo o que vem a ser as santas escrituras para os judeus de aquela época, entendendo que todo acá do Novo Testamento era algo que eles não tinham desenvolvido, não é certo? Aqui no Novo Testamento era uma realidade que pues não havia existido todavia quando Jesus predicava. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus subiu aos céus, não é certo? Na época da predicação apostólica. Então, quando ele habla lei e profetas, ele se está referindo a suas santas escrituras antiguas e a lo que nós vamos falar agora acá, não? A essência dessas escrituras antiguas. E qual era a essência dessas escrituras antiguas? Era que tinham lei e profetas. É decir, incluso queremos ser mais essenciais todavia, é a lei. A essência do Antigo Testamento é a lei. E agora, uno se pergunta, pero que é a lei? São os 613 preceptos, as normas, mandatos, não é certo? Ou são os 10 mandamentos? Bueno, a essência de lo que é o conjunto de leis de Israel são os 10 mandamentos. Agora, se uno se pergunta qual é a essência de los 10 mandamentos, então essa era incluso uma pergunta da época de Cristo entre os rabinos, entre os maestros da lei, uma pergunta que em Lucas, capítulo 10, um maestro da lei vai a ser al próprio Jesus de Nazaré, não? E Jesus le vai dizer, e tu que dices? Qual é tu resposta a esta pergunta? Qual é a essência da lei? Qual é aquele mandamento mais grande da lei que nos pode levar à vida eterna? E aí este mesmo maestro da lei que hizo a pergunta nesse diálogo com Jesus, ele vai dar sua resposta, ele vai dizer que é Deuteronômio 6:5, não amarás ao Senhor tu Deus com todo tu coração, e o mandamento de Levítico 19, que diz amarás al prójimo como a ti mismo. Então, a essência da lei que Jesus valida, não? Jesus disse, lo has dicho bem, não? Haz esto e tendrás vida eterna, não? Então, a essência da lei é o amor a Deus e o amor ao prójimo. Ok, chegamos à essência da lei. Agora, por que se diz lei e os profetas? Por que se resume assim o Antigo Testamento? ¿Por quê? Porque quem são os profetas? Não? Em primeiro lugar, nos perguntamos quem foi o que trajo a lei? Não? Quem foi o primeiro israelita, não? Que trajo, que deu a conhecer a lei de Deus? Bueno, segundo a própria Bíblia, foi Moisés. E Moisés é considerado o mais grande profeta de Israel, não? Aquele que falou cara a cara com Deus, aquele que esteve na presença da glória de Deus 40 dias e 40 noites, aquele que regressou do monte Horeb, no monte del Sinaí, com o rosto resplandeciente, de tal maneira que tinha que cobrir seu rosto por el encontro com Deus que ele tuvo.
esse Moisés é o primeiro grande profeta, claro. E aí entramos na pergunta: que é um profeta, não? Então, o profeta em sentido amplo é este homem que tem este contato místico com Deus, contato direto com Deus e que é inspirado por Deus. Então, em primeiro sentido, o profeta é o homem inspirado. E assim podemos tratar a vários autores sagrados como profetas. E por isso que o credo não vai a ter essa expressão, não? Creio no Espírito Santo que habló por los profetas. O credo niceno constantinopolitano, a qual eu fiz referência aqui ao começo deste vídeo. Vídeo que espero que te esteja gostando. Dá-lhe um me gusta se é que te está ajudando a entender que significa a lei e os profetas, que significa um profeta, profeta como autor inspirado. Comparte esse vídeo, comenta cá se tens alguma pergunta sobre o Antigo Testamento, sobre a inspiração profética, sobre o que significa ser profeta. Uma outra pergunta que tu pode ter, hazme saber acá, hasta que me das ideias para gravar mais vídeos. E se não estás inscrito no canal, inscríbete porque isso é o que nos vai fortalecer, nos vai fazer com que este vídeo tenha mais chegada em YouTube. O YouTube me vai ajudar a dar a conhecer o trabalho que hacemos aqui em Bíblia para Católicos, e automaticamente com tu like, com tu me gusta, com tu comentário, com tu compartilha, com inscrição no canal, tu estás ajudando gratuitamente a este trabalho que estou aqui realizando. Então, dá-me este aliento. Então, bueno, para terminar acá o vídeo, então, quando Jesus disse, esta é a lei e os profetas, ele está dizendo que esta frase acá, ela resume, não? Para Jesus, ela também resume o que diz o Antigo Testamento, o que diz a lei, o que dizem os profetas. E mira o que diz a frase, não? Todo lo que hagan os homens com ustedes, háganlo também ustedes com eles. É uma lei de retribuição, é uma lei de justiça, não é certo? É decir, é justo que se tu queres que te tratem de uma determinada maneira, tu também trates dessa maneira. É injusto que tu queiras ser tratado de um modo e tu trates de outro modo. Isso é injusto. Então, a justiça se resume nesta retribuição. E essa ideia de justiça retributiva é uma ideia básica para compreender, não somente da Bíblia, sino que também para compreender a moralidade, para compreender nosso trato com Deus. Deus é o justo, Deus é aquele que nos ensina a justiça, que nos inspira na justiça, que nos dá força e graça para andar no caminho da justiça e que nos ajuda também a ter sede de justiça e buscá-la. E justiça, claro, tem um significado primeiramente disso, dessa retribuição, e se vai estender, se vai ampliar, o conceito de justiça se vai a iluminar e engrandecer com a ideia de caridade e misericórdia, porque a caridade passa a ser a norma da justiça na medida em que Deus nos ha amado primeiro, ele se entregou por nós outros, ele deu sua vida por nós outros, por lo tanto é justo e necessário e bueno que nós outros e digno, não, como diz a liturgia, não, é justo e digno que nós outros também entreguemos nossa vida a ele, não? Todo o que quieras que hagam contigo, a entrega de amor de Deus por nós outros, isso lo queremos, não é certo? Háganlo também ustedes, é decir, também devemos entregar este amor. Então, a caridade cristã se vive em função do amor que hemos recebido, não? O amor que o cristiano entrega é o amor que Deus nos ha entregado. Grátis ha recebido este amor, grátis hemos de dar esse amor. Então, essa é a lei dos profetas. E aí, indo também a uma questão final acá, os profetas são estes homens inspirados, e em realidade são todos aqueles que são inspirados para viver essa justiça, são alentados por la graça para dar testemunho desta caridade de Deus. Estes são os profetas da nova aliança, somos nós outros que por el bautismo hemos recebido a graça de ser profetas e de poder entregar a verdade, o bem, a justiça, o amor, a caridade, a fé, a esperança, tudo o que é de bello e verdadeiro, entregar a los demás, porque lo hemos recebido de Cristo. Se este vídeo te gostou, uma vez mais te pido darle like, compártelo e nos vemos em la próxima. Hasta pronto.